Existe um texto muito famoso dentro de Yoga e Vedanta que é chamado Bhagavad Gita. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse texto. A Gita é um texto muito profundo que fala sobre a realidade. E apesar da Gita ser um texto, ele na verdade é um trecho de um poema épico chamado Mahabharata, que conta a história dos príncipes Pandavas e Kauravas. Os Pandavas e os Kauravas eram primos, e devido a alguns acontecimentos por disputa de poder, raiva, inveja, etc., num determinado momento é instaurada uma guerra entre eles. Eu não vou me estender muito como que essa guerra aconteceu, de repente a gente num outro vídeo pode contar um pouquinho mais dessa história, mas assim, nesse campo de batalha, na hora que vai começar a guerra, é ali que acontece a Bhagavad Gita. Os Pandavas eram liderados por Arjuna, que tinha sua carruagem dirigida por Krishna, que representa ali o conhecimento, ele é uma encarnação de Vishnu. Então nada mais é do que o buscador sendo guiado pelo conhecimento. Já os Kauravas, o outro exército, era liderado por Duryodhana, que era uma pessoa completamente adármica, uma pessoa que fazia muitas más ações. Então é como se fosse o bonzinho e seu exército, e o malzinho e seu exército. O primo bom e o primo ruim. O primo dármico, Arjuna, era completamente correto, enquanto Duryodhana era completamente adármico. Tanto que tem uma passagem que ele fala assim, eu sei qual é o Dharma, mas eu gosto de ir contra ele. Então ele tinha essa natureza. Arjuna então pede para Krishna estacionar a carruagem bem no meio dos dois exércitos que ele quer dar uma olhada na guerra. E aí ele olha para o exército oposto e se depara com seus primos, tios, outros parentes, amigos, o seu próprio professor. E aí ele entra numa crise. Como assim? Como que eu posso lutar contra essas pessoas? E aí ele senta na carruagem, deixa o arco cair, as pernas tremem, a boca seca, Tem essa passagem na Gita, onde ele vira para Krishna e fala assim, não posso lutar. Ele sente ali que ele não tem nada para fazer. Que nenhuma ação, lutar ou não lutar, nenhuma das duas opções vai acabar com o sofrimento que ele está sentindo naquele momento. Porque se ele lutar, ele vai ter que matar todas essas pessoas para ficar com o reino. E se ele não lutar, ele vai contra o Dharma dele, Ele é um kshatriya, ele é um combatente, ele é um governante, e ele vai ir contra esse Dharma e ele vai ser mal falado pro resto da vida também. Então, se ele ganha a batalha, ele vai ganhar o reino que é dele por direito, mas como ele mesmo diz, um reino que será banhado a sangue. E se ele não lutar, o reino vai continuar na mão do Duryodhana, que ele não gostava das ações, da maneira que ele governava. Então ele entra ali num impasse. O que eu faço? Então ele chega ali e fica, não sei o que fazer. É uma decisão muito difícil que eu sou incapaz de tomar, Krishna. Krishna tá ali só olhando, até com um sorrisinho no canto do rosto, assim, tipo, ai, humanos. Krishna na história é tio de Arjuna, mas Arjuna sempre soube que seu tio tinha algo a mais, um conhecimento a mais. E aí é nesse momento que ele vira para Krishna e fala, olha, eu imploro, eu quero esse conhecimento que faz de você essa pessoa sábia, essa pessoa mais íntegra, essa pessoa com menos sofrimento. Então ele pede o ensinamento do yoga para Krishna. Arjuna sempre teve algo assim de mais especial, Ele percebia esses problemas do ser humano, ele tinha um pouco mais essa sensibilidade. Ele percebeu que ele não tinha nada para fazer para acabar com a tristeza dele. Que ele ganhando ou ele perdendo, só iria produzir sofrimento, dor, tristeza. E aí ele vira para Krishna, o que eu faço? O que eu faço para ser feliz? Como que eu posso ser feliz com essa decisão, seja ela A ou B? Será que existe alguma opção que pode realmente me fazer feliz, que possa tirar esse peso que eu estou sentindo agora? E aí é nesse momento que Krishna dá o ensinamento para Arjuna. Então a maioria dos textos de Vedanta, o ensinamento sempre vai acontecer depois desse pedido. Da pessoa que está ali dentro de um conflito e que ela consegue perceber que não são os bens materiais que vão trazer felicidade, que não são as pessoas, que não são as conquistas, que por mais que ela tenha, por mais que ela possua, sempre falta algo. E é nesse momento que a pessoa pede o conhecimento para alguém. Então esse momento de pedir o conhecimento é muito importante para quem estuda Vedanta, porque senão vão ser palestras falando sobre coisas bonitas, assuntos interessantes, até muitas vezes divertidos, mas não tem aquela mudança interna que Vedanta pode proporcionar. Então essa é a história da Gita. É esse momento onde Arjuna pede o conhecimento para Krishna e aí a história se baseia em Krishna ensinando Vedanta, ensinando yoga para Arjuna aí nesses 18 capítulos. Para quem nunca leu a Gita, você vai achar muitos exemplares na internet, bons e ruins, mas
se você só ler, vai ser nada mais do que uma guerra com algumas palavras bonitas, né? Gita, ela tem uma... A gente deve esmiuçar ela no entendimento. Então procure um professor que ensine Gita, que tenha esse conhecimento, que com certeza você vai aproveitar muito mais do que ser um livro só que você vai folhear. O livro que eu indico é o livro da professora Glória Arieira, que ela tem tanto Gita só a tradução, como ela tem um que são 3 volumes, onde ela pega do sânscrito, traduz palavra por palavra, escreve a tradução daquele verso e explica. Então um texto muito rico para quem nunca leu, precisa ter um pouquinho mais desse conhecimento, desse esmiuçamento. Então espero ter conseguido esclarecer um pouquinho. Hariom Namastê, nos vemos no próximo vídeo.